E aí, meus amigos, estamos de volta aí, mais um vídeo aí pro canal, né? Hoje a gente vai falar sobre os mandamentos no Novo Testamento. O que é o Novo Testamento fala sobre os mandamentos de Deus? Para obedecer, ou isso é somente para os judeus? Isso já é passado, isso é do Antigo Testamento. E é isso que a gente vai ver aqui dentro somente do Novo Testamento a respeito dos mandamentos e vamos ver, né? Então aí pega a sua Bíblia aí se você quiser acompanhar na sua Bíblia, quiser marcar a sua Bíblia. E você que não é inscrito ainda nesse canal, e você gosta desse tipo de conteúdo sobre a palavra de Deus, se inscreva nesse canal, certo? Ativa o sininho aí pro YouTube sempre estar notificando a você aí os novos vídeos que a gente for postando aí. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar um joinha aí para incentivar mais o canal a crescer, né? Então vamos lá. Aqui estamos no livro de Mateus. Vamos estudar aqui o capítulo 5, né? Aqui a gente vê aqui, ó. Aqui é Jesus falando sobre a lei, né? A lei de Deus. Vamos ver aqui, ó. Jesus não veio revogar a lei. Vamos ver aqui o que Jesus fala a respeito da lei de Deus, né? Se ele veio abolir ela depois que ele morresse na cruz, se ele ia abolir ela, se ele veio anular ela. Vamos ver o que Jesus fala aqui, ó. O próprio Jesus está afirmando isso aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus ele não veio para anular a lei. Ele próprio está falando que ele veio para cumprir, né? Cumprir a lei. Aí muitas pessoas podem dizer assim, então, Jesus veio para cumprir a lei nele, para que quando ele fizesse todo a ele fizesse o trabalho que ele tinha que fazer, que era morrer pela humanidade, quando ele morresse, aí as pessoas pensam que esse texto está falando isso. Ele veio para cumprir nele esses mandamentos, para depois ninguém precisar mais guardar. Não faz muito sentido, irmão, Jesus sair do trono de glória para vir para aqui, para o mundo, somente para anular a lei de Deus. Sendo que quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus. E Jesus não é Deus? Então os 10 mandamentos quem escreveu foi ele também. Certo? Assim como ele criou os céus e a terra também, ele estava no princípio da criação. Então Jesus o próprio está falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Aí o que ele fala mais aqui, ó? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, meus amigos, o céu e a terra já passaram? Não, porque nós estamos aqui. Então, se não passou, a lei de Deus já passou? Também não, irmãos. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Olha só o que é que ele fala aqui no versículo 19. Olha só o que é que ele fala, ó. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos. E preste atenção que mandamentos é que Jesus está falando, certo? A gente vai ver aqui mais embaixo que ele está falando dos 10 mandamentos. Até porque o que ele fala aqui, ó. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Então ele está falando dos 10 mandamentos, certo? Olha só. Aquele, pois, que viola um destes mandamentos, não importa qual dos 10, aquele que viola um deles, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, né? Violar os mandamentos e ensinar aos homens a violar, será considerado mínimo no reino dos céus, ou seja, não vai nem entrar lá. Aquele, porém, que os observar o que? Os 10 mandamentos. E ensinar o que? Os mandamentos. Esse será considerado grande no reino dos céus. Lembrando uma coisa, irmãos, o reino dos céus não começou ainda não. Nós não subimos, estamos aqui. Então, essa questão de guardar os mandamentos é até a eternidade, irmãos. Porque isso aqui está falando de quê? Será considerado grande no reino dos céus. A gente vai entender melhor um pouquinho ali quando Jesus fala com o jovem rico. Porque o jovem rico pergunta, Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus falou, se quiser alcançar a vida, guarda os mandamentos. A gente vai ver mais para frente. Então, ele está falando da vida eterna, então é futura. Então isso aí vai levar todas as gerações,
passar por essa questão aí de obedecer os mandamentos de Deus, até porque a salvação é no futuro. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque em verdade vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Vamos ver o que a Bíblia fala mais no Novo Testamento a respeito dos mandamentos. Vamos lá. Estamos aqui agora, então, vamos ler aqui capítulo 19, versículo 17 do mesmo livro de Mateus, né? Capítulo 19, versículo 17. Aqui diz assim, ó. Vamos ver aqui. Aqui é aquele ponto que eu falei, o jovem rico, ó. E eis que alguém aproximando-se lhes perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Preste atenção que o jovem rico está querendo saber sobre a vida eterna. Ele está falando, o que eu faço de bom para alcançar a vida eterna? Aí respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Aí o próprio Jesus afirma isso aqui, ó. Se queres, porém, entrar na vida... Que vida é essa que ele está falando, que Jesus está falando? O jovem rico está querendo saber de quê? Da vida eterna. E o que Jesus fala para ele? Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus está afirmando, se ele quer entrar na vida eterna, ele tem que guardar o quê? Os mandamentos. E que mandamentos são esses? O jovem rico pergunta. E lhes perguntou, quais? Quem que perguntou aqui? O jovem rico. Perguntou, quais são esses mandamentos? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás. De qual mandamento Jesus está falando aqui, irmãos? Lá de Êxodo 20. Ele está citando aqui alguns mandamentos lá de Êxodo 20, certo? E ele respondeu, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando todos esses mandamentos aqui, ó, resumindo aqui todos eles nisso aqui, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não matarás. Se eu não mato alguém, eu estou demonstrando que eu amo o meu próximo. Não adulterarás. Se não adultera, eu estou demonstrando que eu amo o meu próximo. Não furtarás. Também é a mesma coisa. Então, tudo isso aqui se resume nisso aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus afirmou para o jovem rico a respeito da vida eterna, que a vida eterna no futuro, se ele quisesse alcançar, ele devia guardar os mandamentos. Mesmo depois da morte de Jesus. Porque a vida eterna, irmãos, não começou ainda para nós. Certo? Então, é futuramente. Então, isso, como eu falei... Então, a questão da guarda dos mandamentos tem que passar por todas as gerações, irmãos. A questão da obediência aos mandamentos de Deus, porque a vida eterna é no futuro. Ainda não começou, certo? Então, vamos lá. Vamos agora aqui no capítulo 22, versículo 40. Vamos ver do ladinho aqui. 22, versículo 40. E o que mais que fala aqui dos 10 mandamentos, dos mandamentos de Deus no Novo Testamento, certo? Olha só aqui que interessante isso aqui, ó. O grande mandamento, certo? Vamos lá. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? Que lei que eles estão falando? Da lei dos 10 mandamentos. Qual é o grande mandamento? Qual é o maior daqueles 10 mandamentos lá? É que os fariseus estão perguntando para Jesus, né? Ao que Jesus responde, ó? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso aqui, aí as pessoas falam assim, tá vendo? Jesus fez um resumo, né? Ele resumiu aqueles mandamentos em só esses 2 aqui, não precisa mais guardar os outros. Irmãos, presta bem atenção nos detalhes, amigo, ó. Quando Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele está falando o que? Ele está citando aqui em os 4 primeiros mandamentos. Se você olhar lá em Êxodo 20, você vai ver que os 4 primeiros mandamentos é uma forma de demonstração de amor para com Deus, o ser humano para com Deus. Então, quando a gente guarda os 4 mandamentos, isso mostra que a gente está amando o Senhor de todo o nosso coração. Se você dá uma olhadinha lá, você vai ver que é isso.
E outra coisa, quando Jesus fala essa frase aqui, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ele não está falando algo novo, amigos. Ele não está falando algo novo. Ele está falando algo que já existe no Antigo Testamento. A gente vai olhar aqui, ó, em Deuteronômio 6, versículo 5. Ele também citando um versículo do Antigo Testamento. Ele não está fazendo algo novo aqui, ele está citando um versículo do Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Certo? Ele não está fazendo um mandamento novo. Algumas pessoas falam, não, eu vou fazer um novo mandamento. Não é um novo mandamento, ele está realmente citando o que está escrito no Antigo. Vamos olhar para você ver? Ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha só o que está escrito aqui, ó. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Então, amigos, estamos aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Olha só que é o mesmo mandamento que Jesus está falando lá, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, Jesus está simplesmente, amigos, citando esse versículo aqui do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio. Não é novo, não é algo novo que ele está falando para as pessoas ali. Ele está simplesmente usando esse versículo aqui. Você pode olhar na sua Bíblia, que é a mesma coisa. Você pode olhar em Deuteronômio 6, versículo 5, é a mesma coisa que Jesus está citando lá. Então não é algo novo, certo? Não é algo novo que Jesus estava tirando alguns mandamentos e colocando esses aqui. Não é nada novo. E outra, ele está falando isso aqui, é um resumo dos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, dos 10 mandamentos, certo? Então vamos voltar novamente lá para Mateus 22, versículo 37. Então, amigo, ele não está falando algo novo. Eu estou falando várias vezes isso para vocês entenderem. E olha só, quando ele fala aqui mais embaixo, ó, o que é que ele diz aqui, ó? Este é o grande primeiro mandamento, certo? Aqui é um resumo dos 4 primeiros. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo, certo? Então aqui é o resumo dos 6 últimos mandamentos. Se você olhar, honra teu pai e tua mãe, não é uma demonstração de amor para com o meu próximo, com meus pais? Não matarás, não é uma demonstração de amor para com o meu semelhante, não matar? Não furtarás, não roubar, tudo isso não demonstra amor? Então, isso aqui é o resumo, irmão. Esse aqui é o resumo dos 6 mandamentos. E outra coisa, assim como eu falei que isso aqui é uma citação que Jesus falou do Antigo, esse aqui também é a mesma coisa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está simplesmente citando um versículo do Antigo Testamento. Então não é algo novo. Vamos olhar para confirmar? Está aqui em Levítico capítulo 19, versículo 18. Estamos aqui no livro de Levítico, capítulo 19, e o versículo é o 18. Olha só que é a mesma coisa que Jesus está citando lá, ó. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, amigo, Jesus está simplesmente citando esse versículo mais uma vez aqui do Antigo Testamento, tá? Para resumir os 6 mandamentos. Se eu amo o meu próximo, eu vou guardar aqueles 6 mandamentos, porque que é o resumo deles, certo? Então Jesus ele não está abolindo a lei de Deus, os 10 mandamentos, e fazendo outros mandamentos novos em cima daquele, tirando aquele e colocando outros. Não, certo? Então é só para vocês entenderem que Jesus estava simplesmente citando, né, os mandamentos, citando versículos do Antigo Testamento, e é uma demonstração de um resumo dos 10 mandamentos. Ele não está tirando os 10 mandamentos e colocando esses 2. Ele só está fazendo um resumo deles, certo? E Jesus em momento nenhum fala que veio abolir a lei dos mandamentos de Deus. Vamos para frente, mandamentos. Marcos capítulo 10, versículo 19, continuando falando dos mandamentos. Marcos 10, 19. Então aqui o livro de Marcos também fala, né, a respeito daquela situação que Jesus se encontra com um jovem rico, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus. Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é só Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Então Jesus cita novamente os mandamentos aqui para o jovem rico. Então Marcos também relata esse episódio aqui, certo? Vamos lá, mais para frente. Aqui Marcos capítulo 12, versículo 28.
Então, Marcos capítulo 12, versículo 28, diz assim, ó, o grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhes, qual é o principal de todos os mandamentos? Aí é aquela mesma situação onde Jesus cita, né, aqueles versículos do Antigo Testamento. Mas vamos para frente, agora vamos ver o que Lucas fala a respeito dos mandamentos. Lucas capítulo 1, versículo 6. Lucas capítulo 1, versículo 6. Olha só que interessante isso aqui, ó. No dia de Herodes, rei de Judá, da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Certo, irmãos? Olha só o que diz. Ambos eram justos. Ambos quem? Zacarias e a sua mulher. Certo? Eram justos. Por que eles eram justos? Aí o versículo completa. Vivendo, porque eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quem escreveu isso foi Lucas, tá? Então, eles eram justos porque eles faziam o quê? Ele guardava os mandamentos de Deus. Aqui está claramente falando aqui no versículo. Eles eram considerados justos diante de Deus porque eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha só que interessante. Eu fiz uma ligação aqui com agora Romanos para a gente entender essa palavra justo com a questão dos mandamentos. Olha só que interessante. Ambos eram justos. Romanos 2, versículo 13. Olha a ligação que tem justos e mandamentos em Romanos 2, 13. Aqui quem fala agora é Paulo. Olha só o que é que Paulo fala de justos e mandamentos, ou lei de Deus. Ó, Romanos 2, 13. Aqui, ó, Romanos capítulo 2, versículo 13. Olha só o que é que Paulo fala aqui, ó. Depois, se você quiser ler o contexto, você vai entender melhor. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Presta atenção, o que ele está falando aqui, ó. Porque os simples ouvidores, só pessoas que ouvem a lei de Deus, só pessoas que ouvem, não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quem está falando isso é Paulo, irmãos. Paulo que está falando isso aqui, certo? Aí você lê mais para frente, ele vai falando, ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei, quando ele fala assim, ó, quando, pois, os gentios que não têm lei, Paulo não está dizendo que para os gentios não precisa guardar os mandamentos de Deus. Paulo não está afirmando isso. Paulo está falando que quando, pois, os gentios, pessoas que não têm o conhecimento dos mandamentos de Deus, que não têm a lei, pessoas que não têm a lei porque não têm o conhecimento, procede por natureza de conformidade com a lei. Certo, irmãos? Pessoas que não são cristãs, vou falar dessa forma assim mais clara. Pessoas que não são cristãs, muitas delas obedecem os mandamentos de Deus sem conhecer talvez a Bíblia. Certo? A natureza dela diz para ela que muitas coisas são erradas e nem precisa ter a Bíblia ou os mandamentos, mas o próprio Deus implanta isso no ser humano. Na consciência dele diz que fazer, roubar, na mente deles ele sabe que aquilo é pecado, mesmo ele não tendo conhecimento dos mandamentos de Deus. Certo, irmãos? Então, quando pois os gentios que não têm lei, então é nesse sentido aqui, ó. Gentios, pessoas que não têm um conhecimento, que não têm o conhecimento do cristianismo, que eles não têm lei, mas eles servem por lei por si mesmo, né? Porque que não tem lei procede por natureza de conformidade com a lei. Muitos deles procedem de conformidade com a lei sem conhecer a lei dos 10 mandamentos, porque Deus implantou isso no ser humano, certo? Servem ele de lei para si mesmo, certo, irmãos? Então, aqui, o que Paulo fala aqui, ó? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Lembra que a palavra justo, lá onde a gente estava lendo agorinha, né? Zacarias, né? Que ele era justo diante de Deus. E por que ele era justo? Porque eles guardavam, praticavam a lei de Deus. Certo, irmãos? Então vamos voltar novamente
onde a gente estava lendo. Então estamos novamente aqui, ó, Lucas capítulo 1, versículo 6. A gente viu que ambos eram justos. Por que eles eram justos? Porque eles viviam de conformidade com os mandamentos do Senhor. Vamos ver agora capítulo 18, versículo 20, aqui do livro de Lucas. Vamos ver o que mais Lucas fala a respeito dos mandamentos. Lucas capítulo 18, versículo 20. Estamos aqui, Lucas 18, versículo 20. Vamos ver o que diz aqui. Fala mais uma vez, né? Lucas relata também esse acontecimento aqui, né? Do jovem rico. Sabe os mandamentos, né? Jesus fala a respeito disso para eles. Agora vamos aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Então, João, capítulo 14, versículo 15. Olha só o que aqui diz aqui, ó. Se me amais, aqui é o próprio Jesus falando, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu acho interessante porque as pessoas falam que os mandamentos de Jesus não é os 10 mandamentos. As pessoas confundem, porque parece que eles não entendem que Jesus é o próprio Deus. Que ele também estava ali no Monte Sinai, falando com Moisés. O próprio Deus escreveu os 10 mandamentos das 2 tábuas de pedra. E parece que as pessoas fazem a separação de Jesus e o pai dele. Parece que eles são diferentes, certo? O próprio Deus escreveu os 10 mandamentos. E o próprio Jesus está falando aqui, ó. Assim como ele falava lá para o povo de Israel. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, amigos, os mandamentos de Deus, se a gente diz que ama a Jesus, ama a Deus, a gente tem que guardar os mandamentos. E esses mandamentos estão no livro de Êxodo, capítulo 20. Certo? Versículo 21, olha só o que ele diz aqui no 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mais uma vez, falando dos mandamentos, tá vendo, irmãos? Claramente. Capítulo 13, versículo 34. Vamos lá? Capítulo 13, versículo 34. Estão aqui, irmãos, ó. Aqui, ó. João, né? Capítulo 13, versículo 34. Aqui é onde Jesus cita aqui, ó. Novo mandamento vos dou. Aí as pessoas pensam assim, então Jesus está fazendo um novo mandamento e aqueles que está escrito no Antigo Testamento não vale mais. Não, irmãos. Ele está simplesmente incitando aqueles versículos que eu falei para vocês ainda há pouco do Antigo Testamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não é o resumo daqueles 6 mandamentos? Que ameis-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus sempre incentivando o amor ao próximo. Se você ama ao próximo, você vai guardar os mandamentos de Deus. Inclusive, quando se trata de amor ao próximo, os 6 mandamentos. Mas vamos lá, capítulo 15, versículo 10 do livro de João, continuando, né? Aqui, ó, do ladinho diz assim, ó. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus guardava os mandamentos de Deus, e ele sempre está incentivando as pessoas a guardarem os mandamentos também, certo? Vamos lá. Agora aqui, ó, 1 João, estamos finalizando agora, né? 1 João, capítulo 2, versículo 13. 1 João, capítulo 2, versículo 3, né? Não é o 3, é 3. Aqui diz assim, ó. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, presta atenção, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece a Deus, conhece Jesus, e não guarda os seus mandamentos, o que o próprio João está falando? É mentiroso e nele não está a verdade. Capítulo 3, versículo
22. Vamos ver se é o 22 ou é o 12. Capítulo 3, versículo 22. Vamos ver aqui, ó. Aqui. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus, e em nós amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Capítulo 5, versículo 2. Olha só o que diz mais a respeito dos mandamentos. Capítulo 5, versículo 2 diz assim, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Mandamento de quem? Os mandamentos de Deus, irmãos. Mandamento de Deus. Vamos lá? O que mais que temos aqui? Acho que nós temos aqui do ladinho, aqui temos mais um aqui, ó. E o amor, aqui agora está em 2 João, versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento como ouviste desde o princípio. Que mandamento é esse que foi ouvido desde o princípio? Êxodo 20. É que andeis nesse amor. E para finalizar, vamos ler mais 2 versículos agora que está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Aqui Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Olha só o que João, lembrando que a gente acabou de ler alguns versículos que João falou, né? Escreveu. Agora o que João fala aqui no livro de Apocalipse? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejado com o restante da sua descendência, os que faz o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha só, irmãos, que o dragão, que esse dragão aqui é Satanás, ele está irado contra a mulher, que é a igreja, e ele foi pelejar, né, contra essa mulher, que é a descendência dessa mulher. Quem são essa descendência da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Êxodo capítulo 20. Aqui Apocalipse 14, versículo 12, para finalizar. Então aqui, ó, Apocalipse 14, versículo 12, diz assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem, irmãos. A Bíblia fala claramente a respeito, no Novo Testamento. No Novo Testamento fala claramente a respeito dos mandamentos de Deus. E todos os mandamentos eles foram escritos por Deus e para serem guardados, obedecidos. Certo, meus amados irmãos? Estudem a Bíblia, irmãos, e deixa ela ser uma luz na sua vida. E você vai ver que a palavra de Deus vai fazer a diferença. Não vamos seguir tradição de homens, irmãos, mandamento de homens. A gente está aqui para seguir mandamentos de Deus. E aquele que é cristão verdadeiro, que segue Jesus, o próprio Jesus. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E que mandamentos são esses? Êxodo capítulo 20. Porque quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus. E Jesus é quem? É Deus. Certo, meus amados irmãos? Que Deus abençoe você e sua família. Estude a Bíblia e faça dela a luz para brilhar nos caminhos, irmãos. É isso aí. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.